Antes da gente começar o nosso debate-papo de hoje, queria agradecer a Concausa pelo momento aí que a gente está nessa discussão. A galera do Nerd Concausa que estiver acompanhando, um grande abraço para vocês. Os nossos amigos que estiverem acompanhando agora, ao vivo, ou depois em outros momentos também. Muito obrigado. Adriano Dias, que tem dado suporte aí, tem trabalhado com a gente incessantemente na divulgação desse trabalho. Eu vou passar aí a fala para o meu amigo Leonardo Vieira, para ele estar falando um pouquinho sobre os objetivos que ele teve ao montar o canal dele, o Hospício em Alta Voltagens, e também um outro canal que ele tem, que é o Léo Vieira, né? Que ele fala muito de games, que ele coloca lá várias lives de missões que ele tem feito, que eu tenho acompanhado de vez em quando lá. Eu, em relação ao canal, isso é meio recente, né? Isso é do ano passado, então sim. Eu pensei... Eu sempre gostei de cultura pop, né? Eu sou um receptáculo de coisas nerds, assim, por assim dizer. Então, muita série, muito filme, jogos, eu gosto muito de jogos. E eu sempre me interessei por tudo isso e eu sempre questionei certas artes, certas coisas dentro das séries, dentro dos filmes. Eu sempre achei muito interessante certas coisas e eu questionava coisas que eu não via muitas pessoas questionarem. Tinha um canal, eu tinha esse canal que é o Hospício em Alta Voltagem. No princípio era um canal que focava mais em cima de conversar sobre lançamentos, filmes da cultura nerd, da cultura pop, de forma geral. E aí eu pensei em fazer uma coisa mais séria, mais voltada para esse questionamento. Não que não fosse sério antes, mas assim, a ideia foi realmente focar em cima desses questionamentos que eu tinha, que geralmente eram questionamentos mais filosóficos mesmo. Eu resolvi fazer o Heavy.doc, que é uma pauta diferente, assim, dentro do canal Hospício em Alta Voltagem. E aí tive a ideia de fazer esse primeiro vídeo, que foi o vídeo da propaganda, né, da live de hoje, que foi sobre The Last of Us, né, que é um jogo que eu sou apaixonado por esse jogo e tal. Então, a partir daí eu fiz outros vídeos, sempre questionando, fazendo um paralelo de algum game, com algum filme, com alguma série, focando em cima desses questionamentos mais sociais, mais filosóficos. Teve um vídeo que eu falei sobre o mito da caverna e show de Truman. Então tem essa pegada, né? E é interessante porque é diferente do que era o canal antes. Tem uma pegada mais documentário, assim, uma voz mais... Então ela conseguiu caminhar lentamente. Então tem essa coisa mais de voz... Traz uma dramaticidade pra parada, né? De Discovery Channel e tal. Assim, eu sei que às vezes pode ser até monótono, né? Mas acho que a proposta era essa mesmo, trazer uma coisa mais informativa, assim, num questionamento onde as pessoas, de repente, pudessem entrar nesse questionamento junto comigo, né? Então é um diálogo, basicamente. Pretendo fazer mais coisas, né? Tô pensando em fazer um vídeo, acho que o próximo vídeo eu vou falar sobre hipersexualização, né? Que é um problema, é uma problemática interessante de ser tratada, que pessoas, né, do mundo nerd, de forma geral, não questionam, é mais o público feminino mesmo, então os caras não questionam, os caras abraçam jogos que têm personagens protagonistas hipersexualizadas, e isso tem uma problemática para ser discutida em cima, né? Sim. Pretendo falar sobre Tolkien também, que é uma coisa que... Tolkien, né, cara? Eu tenho acompanhado aí algumas coisas. Para quem não sabe, o Léo é meu amigo, tá, gente? É meu amigo pessoal. E eu tenho acompanhado, né? A gente sempre troca ideias sobre essas questões ligadas à filosofia, à literatura. Desculpa te interromper, tá, Léo? Mas é que tu falou de Tolkien. Eu sei, você tá com a camisa do Lord of the Rings, pô. E como é que é essa tua paixão por Tolkien, né? A gente não era saindo muito do tema, não, mas só para o Léo falar um pouquinho, que eu acho muito interessante essa pesquisa dele, né, sobre Tolkien, e tem tudo a ver com filosofia, não é, Léo? Conta aí pra galera. Tem. O que acontece? Tolkien, eu conheci Tolkien, sei lá, em 2000, mas fui apresentado por um amigo que nós temos em comum, que é o Vinícius Pereira, então ele falava muito de Tolkien, ele já lia Tolkien naquela época, só que eu não era um leitor muito, digamos assim, um bom leitor, né? Eu tinha preguiça de ler. E eu lembro que ele comentou e tal, em 2001, a gente viu que ia sair o filme, e 2001 foi um ano muito marcante para mim, né? Teve o Rock in Rio, do Rock in Rio 3, né? Veio Iron Maiden aí, nossa, que foi maravilhoso.
E no final do ano teve Senhor dos Anéis. Eu saí do cinema e falei, cara, essa foi a maior experiência que eu já tive na minha vida. Pô, legal, hein? Não, foi do caralho, assim, sabe? Foi maravilhoso. Então, a partir daí, foi aí que começou o meu amor por Tolkien, assim, né? E recentemente isso se aflorou, porque eu não tinha lido todas as obras, eu li alguma coisa, eu li pouca coisa, eu não tinha nem lido o Hobbit, para você ter uma noção. E isso começou a se aflorar do final do ano passado para esse ano, isso que é engraçado. Eu me perguntei, eu me questionei, eu falei, cara, eu gosto tanto de Tolkien, gosto tanto dessas paradas, por que eu nunca li tudo, cara? Então, assim, eu conheço, eu posso citar falas, eu posso assistir o filme contigo do teu lado e falando de um dos personagens, de boa. Mas os livros, eu me questionei, pô, tem tanta coisa maneira ali, e não a continuação do Senhor dos Anéis, mas dentro do que eles chamam de legendário do Tolkien, que são todas as histórias, tudo que envolve o universo que o Tolkien criou. Eu me questionei, falei, não, cara, eu vou ler essa parada, eu preciso ler. E uma amiga me presenteou, Amanda Scott, eu queria até agradecer ela me deu de presente a trilogia do Senhor dos Anéis. Eu falei, cara, já era, eu vou ler tudo. E aí eu fui comprei todos os livros, e de fevereiro até maio, eu li 10 livros do Tolkien. Para quem não sabe, que está assistindo aí, o Léo é professor de inglês também, então ele domina o inglês. E também, pelo que eu vi, você tinha comentado comigo, você também está lendo algumas dessas obras de Tolkien em inglês, né? Eu pretendo ler todas elas em inglês agora. Tô lendo o Hobbit. E esses livros em inglês são mais caros, são bem mais complicados de encontrar, acessíveis para a nossa realidade. Então encontrei em sebo. Né? Encontrei em sebo e fui comprando. Comprei já a trilogia, comprei o Hobbit, estou lendo o Hobbit agora. É outra experiência, cara, outra vibe. Para quem é apaixonado pela língua inglesa, eu boto fé, assim, leiam o Hobbit, porque o Hobbit é uma aventura incrível. E não tem um inglês difícil, um inglês mais tranquilo, mais acessível, mais tranquilo não vou nem falar acessível, né? Mas é um inglês que é mais simples de você absorver, né? E aí, com essa coisa toda do Tolkien, mas surgiu a oportunidade, uma amiga minha, Caroline Canhelas, ela me mandou o link de uma pós-graduação do IF, né, do Instituto Federal do Rio de Janeiro, com um curso, que é o Estudos Linguísticos e Literários. Eu me interessei muito por aquilo, falei, muito bacana, né, e tal, e para adentrar, né, para a gente se ingressar no curso, era necessário um projeto. Então eu fiz um projeto sobre Tolkien, como carta de intenção. A gente tem que escrever uma carta de intenção para eles, falando sobre o projeto, como é que funciona, o que eu pretendo fazer no decorrer dos 18 meses. E cara, deu certo, deu bom. Eu acho que tá aí, estamos dentro já. Foi bem interessante isso, porque foi um projeto baseado em Tolkien, então eu resolvi fazer uma pegada mais filosófica, indo para falar da tragédia, porque Tolkien tem umas histórias que são bem parecidas com tragédia grega e tal. E eu tô dividido entre linguística e filosofia, assim, com Tolkien, né? E a gente nunca sabe o que vai sair no decorrer desses 18 meses. O princípio é esse, né? O amor pelas histórias, por Senhor dos Anéis, os personagens e tudo mais, me trouxe até aqui, e eu gostaria muito de continuar, academicamente falando, trabalhando com Tolkien. É basicamente isso. Beleza, o Léo, né, tá falando aí sobre questões ligadas ao universo Tolkien, e de universo ele entende muito bem, porque no vídeo que a gente está entrando em questão, que é um vídeo que ele fez para o Hospício em Alta Vontagem, ele trata a filosofia em The Last of Us, que tem um contexto. O jogo está inserido em um contexto que tem uma linguagem específica, que tem uma narrativa específica, né? Essas narrativas que são abordadas nesse The Last of Us faz parte daquele universo que eles estão inseridos pós o vírus, né? Após a contaminação, que ele já vai falar para vocês. Aguardem um pouquinho. Quem já sabe, quem já conhece a temática do jogo, né, já deve estar se situando. Mas quem não conhece ainda, né, o que eu tenho para dizer é que o jogo está inserido em uma espécie de narrativa, porque você tem os sobreviventes, você tem uma milícia, você tem um grupo que tem o domínio naquele momento. E em Tolkien também existem diversas narrativas, existem diversas formas de pensamento que estão inseridas naquele contexto, naquele universo. Então a gente sai do universo de Tolkien, que tem as suas próprias narrativas, e agora a gente vai entrar à tona aí, vou colocar à tona
o universo de The Last of Us. Léo, você, que é um gamer aí, que um cara que está sempre muito antenado sobre os jogos, tudo que é novidade, a gente tem um grupo que a galera fala muito sobre isso, Vitor, Felipe, Fabrício, Vinícius também já participou. Pô, a gente sempre tem entrado nessas discussões sobre os universos que esses jogos te levam, né? Muita gente passa... Porque eu costumo dizer o seguinte, você sabe como é que são os joguinhos para mim? Eu jogo aqueles jogos de Super Nintendo, porque eu penso assim, pô, você tem que fazer um estudo específico para você jogar um jogo um pouco mais complexo, como, por exemplo, The Last of Us. Para você adentrar naquele universo, você precede um conhecimento mais específico sobre aquela realidade. Você vai ler sobre os personagens, você vai estudar cada fase, o que tem que ser feito. Existem coisas complexas nesse jogo. Sim, Fora isso, ainda existe essa realidade que permeia o universo desse jogo. Agora eu passo a bola para você, para tu passar um pouquinho sobre essa perspectiva da realidade que está inserida no jogo, até a chegada do maldito vírus. Você tocou num ponto interessante, nessa coisa de ser uma coisa complexa e você adentrar, né? Existem gamers e gamers. De forma geral, a gente tem aí uma galera que ou você joga por jogar, pelo gameplay mesmo, ou você joga para entrar na história. Eu sou o cara que joga para entrar na história. Então, para mim, um jogo é como se fosse um livro. Eu vou comprar aquela ideia. Eu tô absorvendo aquele tipo de mídia, essa arte, e então eu sou aquele cara que vai jogar o jogo, tipo The Last of Us. The Last of Us é um jogo complexo, como você disse, porque ele tem muitas coisas envolvidas ali, né? Então, dentro do jogo, por exemplo, como é que você vai se situar dentro da história do jogo? Primeiro, você tem o visual das coisas, do que está acontecendo, junto com o enredo e os diálogos. Você pode pular, se você quiser, tem um botãozinho que você aperta e pula os diálogos e pronto. O que eu tenho pavor, né, que façam. Mas e você tem os arquivos de texto que você encontra no jogo. Tem gente que simplesmente não vai nem pegar. Tem gente que vai pegar e vai ler tudo. Eu sou o cara que pega e lê tudo, porque eu quero estar inteirado daquela história. Se aquela história é interessante... Desculpa só te interromper. Vocês que falam muito sobre essas questões do jogo... os jogos hoje em dia, eles estão com dublagens cada vez mais perfeitas, né? Exatamente. Tá igual. E cara, além quem não quiser ficar lendo ali, que tá escrito, tem dublagens que a gente até brincava muito que a gente jogava naquele Diablo 3, né? Oh, Hendrick! Lembra daquela? Eu lembro daquilo. E aí ficava, o Diablo 3 tem uma parte que a interpretação lá da mulher, a gente morria de rir. Porque... Mas o Diablo, ele foi um estúdio muito bom que pegou o Diablo para poder fazer essa dublagem, assim como The Last of Us, né? Você encontra dubladores maravilhosos ali, você encontra Miriam Fisher fazendo a voz da Tess, que é uma personagem muito boa. Então, assim, isso é bom, isso é legal você ter falado da dublagem, né? Isso é uma acessibilidade muito boa para quem não quer ficar lendo as legendas e tal. E eu sou esse cara, como eu estava falando, eu sou o cara que vai entrar dentro da história e vai absorver tudo que eu puder sobre aquilo que eu tô jogando, porque eu acho interessante, né? Como é que eu faço? Qual é o processo que eu faço para me interessar por um jogo? Primeiro ver algum trailer, alguma coisa, depois eu vejo um review, eu vejo uma resenha sobre, e se aquilo não me interessar, eu vou jogar. Eu não gosto de spoiler, então eu acabo não vendo mais coisas sobre isso, né? Então, o The Last of Us chegou para mim, né? Eu comprei ele, foi em 2013, se não me engano, 2014, não lembro. Mas eu comecei a jogar, e a história é muito envolvente, né? A gente está falando aí de um mundo pós-apocalíptico, né? A gente está rodeado por isso, né? Dentro da cultura pop. A gente tem filme de zumbi o tempo todo, você tem série aí The Walking Dead, que fala disso, né? Fala de um mundo pós-apocalíptico, o que acontece depois de um mundo pós-apocalíptico. E o jogo em si, ele tem isso, essa ideia, porque isso é atraente, né? É igual o Game of Thrones. Game of Thrones é atraente, primeiro, pela violência toda, segundo, por todas as cenas de sexo, e depois pelo enredo, né? Também pelo enredo. Acho que as pessoas também gostam muito, é igualmente importante, mas é atrativo. Então, filmes de zumbi, jogos, séries de zumbi são atrativos porque é uma coisa que está bem em evidência hoje, né? Você vê, tem um filme agora de Zack Snyder. Isso é muito importante dentro da cultura pop. E o The Last of Us, ele pegou meio que um barco junto com essa ideia, né? Não é exatamente zumbi,
mas dentro do enredo de The Last of Us, tudo começou com o Cordyceps, que na verdade é um fungo. Ele parasita um tipo específico de artrópode, desculpa o erro, né? Que são animais invertebrados, tipo aranha, formiga, crustáceos, etc. Né? Então ele pega aquela aranha, aquela formiga, ele faz ela de refém. Qual é o intuito do Cordyceps? O intuito do Cordyceps ele é espalhar mais fungo para tudo quanto é lado. Ou seja, ele ele parasita o inseto e ele faz brotar esporos que vai jogar para outros insetos, né? E o que acontece? Você vai contaminar todo mundo e todo mundo vai continuar espalhando e a ideia é essa, né? E só onde isso chega no ser humano? Como que isso chega? De alguma forma, o jogo ele não te dá uma resposta científica porque isso não existe, né? Não chegou no ser humano, não vai chegar, provavelmente não. Mas isso migrou. De alguma forma, o ser humano, isso começou a afetar o ser humano, né? Uhum. E aí, na história, quando isso começou a acontecer, perdemos aí, sei lá, 60% da população mundial, basicamente, né? Muita gente morreu, muita gente foi infectada e não tem cura. Dentro da história do jogo, pelo menos, não tem cura, embora a ciência já tem canais aí falando que seria uma situação mais fácil de ser resolvida se tratando de um fungo. Se fosse um vírus, eu acho que seria muito pior, né? Aconteceu de todo mundo se lascar e a história do jogo, eles dão um gostinho assim, do que aconteceu antes, né? Ele faz um pouquinho dessa transição e depois ele te joga para 20 anos depois, né? E 20 anos depois você já vê que... O que não muda, né? Exatamente. O que mudaria para a gente hoje, na realidade de hoje? Imagina que tenha um vírus bizarramente letal como... Imagina que a gente tenha um vírus letal. Vamos imaginar, será que... a gente está passando por uma situação bem bizarra. A gente está passando por uma parada... Não vou entrar em detalhes aqui, não vou focar muito, porque daqui a pouco acontece alguma coisa e vai falar que eu previ, mas não. Léo de 20 anos depois, as sociedades mudaram, né? Você tem uma ideia diferente do que é a sociedade, porque se morre um monte de gente e os governos caem, você não tem mais como manter o estilo de vida que a gente mantinha, a hiperprodução de produtos, de alimentos, de tudo, alguma coisa vai acontecer, né? Então, tanta gente morreu, e a ideia do jogo é trabalhar em cima dessa sobrevivência, né? E aparentemente eles encontram uma menina que não morreu, não foi infectada. Na verdade, ela foi infectada, mas o fungo ele não mutou da forma como deveria, que é fazer ela de refém, enfim. Ela resistiu, aí, né? Ela resistiu, o vírus meio que mutou no cérebro dela, mas ele meio que parou. Então, a ideia do filme é você pegar e levar essa menina até um grupo de resistentes lá, das pessoas que fazem uma resistência, para eles fazerem uma vacina ou tentarem resolver alguma coisa para salvar a humanidade e continuar, né, a vida como era antes. Só que eu jogando esse jogo eu pensava assim, pô, bacana, legal, interessante, isso é atraente, isso é maneiro, coisa de sobrevivência, vamos sair daqui, vamos ali, o jogo te dá escolhas difíceis para fazer, por exemplo, você tem que saber o que você vai levar na tua mochila, porque você não pode levar muita coisa, você não pode levar trilhões de armas, porque nos jogos antigos era assim, né? Você botava tudo dentro de uma mochila que parecia não ter fundo e pronto. Mas ali não. Ali você tem que saber o que tu vai fazer, né? E isso é interessante. Então, jogando esse jogo, eu ficava pensando assim, tá, beleza. Antes eles viviam no Texas. Beleza, saíram de lá, aconteceu aquela coisa toda, 20 anos depois o cara tá em Boston, né? E... muito mais frio, né? Ainda tem esse detalhe. Existem grandes cidades, né? E dentro dessas grandes cidades existe meio que basicamente uma ditadura militar. E aí eu fiquei pensando, pô, mas calma aí. Tem essa sociedade aqui, tem aquela outra sociedade ali, tem um grupo aqui, tem um grupo ali. O que isso me diz, né? Eu comecei a questionar isso e fui buscar na filosofia a resposta, meio que uma explicação, ou pelo menos um paralelo que eu podia fazer com isso. Que é falar sobre a natureza humana, né? Baseada nas visões de 3 filósofos, que foi basicamente o que eu fiz no vídeo. Que é o São Thomas os clássicos, Hobbes, né? Exatamente, que é o Thomas Hobbes, o John Locke e o Jean-Jacques Rousseau. E aí eu fui falar, né, no vídeo eu falo sobre essas sociedades
que existe no The Last of Us, fazendo um paralelo com o que eles pensavam sobre a natureza humana, sobre como o ser humano, como era a natureza humana e como eles conseguiriam sobreviver ou se relacionar dentro de um Porque processo não tem mais lei, né? Não tem. Fora das cidades... Não tem mais lei. As leis, elas existem dentro das cidades, né? Lei marcial, você não pode fugir, se você sair, já era, você vai ser preso ou vai ser morto, enfim. Não pode sair da cidade, você tem que ficar dentro da cidade, você tem que dançar a dança deles, certo? E eu pensei, tá, isso aqui é bem Thomas Hobbes, né? É bem porque ele pensava o quê? Ele pensava que o homem precisa de um braço forte, de um braço severo, né? Para ele viver dentro de um estado civil. Então ele precisa do quê? De um governo soberano e autoritário, e que era Boston, basicamente, né? Então eu falei, tá, beleza. Quando aconteceu o contágio e tudo mais, os militares tomaram controle. Militares e a Fedra, que é uma organização que tinha. Então eles juntaram, não, beleza, vamos tomar controle aqui, porque não pode ficar assim. Ou seja, tem que ser a regra deles. Se você quiser viver, você tem que viver naquela regra. Porque para ele, para o Hobbes, né, como ele estava falando aí, o Hobbes fala sobre a questão do homem ser o lobo do homem, ou seja, não tem como confiar em ninguém. Em um estado em que você não tem um conjunto de leis sendo administrado por um soberano, que no caso dele era o monarca, você fica aleatoriamente, né? É como se fossem as pessoas tentando sobreviver, mas garantindo somente a autossuficiência, né? Para o Hobbes, a tendência natural do homem é buscar a sua satisfação pessoal, as suas necessidades básicas, independente dos outros. Então, tipo, as leis são para quê? Para garantir que ninguém venha me ferir. Então, nesse estado aí que ele está descrevendo, de Hobbes, a gente vê muito essa questão. Bom, não tem nada, a gente precisa de um governante em que ele determine quais vão ser as leis seguidas, porque se deixar o homem sem lei, vira barbárie, né? Vira animal tentando superar animal. Até porque, segundo ele, o homem nasce mal por natureza, ele já nasce maléfico, né? Ele já nasce nós já nascemos violentos e destruidores. Tem gente que acredita nisso, né? Que é isso mesmo. Tem gente que não acredita, até porque cada um tem a sua forma de ver a vida, de encarar as coisas. Né? Então, o próprio Rousseau não acredita, né? O Rousseau era o oposto disso, né? Oposto. Isso é interessante. Agora, aí você tem o quê? Você tem aí essa sociedade que é de Boston, né? Os militares e tudo mais, e você tem um grupo chamado de vagalumes, que eles querem o quê? Eles querem fazer com que a América volte a ser o que era antes. Não uma ditadura militar. Eles querem que as pessoas sejam livres e tal. Então eles combatem. Então existe um grande choque entre esses dois grupos no jogo, né? E o interessante é que dentro da visão desse grupo, né, eles têm uma visão mais parecida com John Locke, né, que o homem não é egoísta, o homem não é mau, né? Mas eles tendem a ter uma vida pacífica e tal, e serem livres e iguais. Acho que a ideia do John Locke pensava nisso, né? O John Locke falava, não, o homem não nasce mal, mas também ele não fala que nasce bem, né? Basicamente o meio termo, né? Então, Locke tem o lance de valorizar muito a individualidade, né? Valorizar muito o direito à propriedade, o direito propriedade privada. O direito que o homem tem de ser livre está atrelado à condição dele de adquirir uma propriedade, né? Isso aí. Né? Ele pensa o quê? Ele pensa que por todos nós sermos iguais e livres, essa liberdade seria tão diferente de você ou de outro grupo, essa liberdade traria conflitos. E aí, para isso acontecer, o que a gente precisa? A gente precisa de um Estado mediador, né? De um Estado que vai chegar e vai ser um árbitro, basicamente, né? E aí ele vai prover o que é a segurança, ele vai mediar para não ter injustiça e, dentro do que o Locke acreditava, vai ter pouca interferência do Estado, né? E isso se assemelha bastante com a ideia dos vagalumes, por eles quererem fazer com que a América voltasse a ser o que era antes, né? E aí você tem outra coisa, outro choque, que é a ideia de Rousseau, né? Que fala que o homem não nasce mal, o homem nasce bom, né? E que a sociedade o corrompe. O problema todo é da sociedade e o que já existe. Exatamente, da vontade, porque ele na natureza é bom.
tal, de boa. Mas chegou a sociedade, chegou essa coisa de propriedade privada e não sei o que lá, já era, né? O homem, segundo ele, é inocente, ele é inocente, incapaz de praticar o mal. Mas aí, né, a propriedade privada vem, corrompe o homem, e aí complica tudo, dentro da visão do Rousseau. Então, os vagalumes, embora queiram que a sociedade volte a ser como era antes, eles têm uns ideais meio Rousseau ali, envolvidos neles, né? Então, foi isso que eu pensei, eu comecei a pensar, pô, calma aí. Então, esse grupo aqui é contra esse grupo aqui, mas o que eles pregam, o que eles querem? E dentro dessa vontade, né, de quererem mudar, quererem que o mundo volte a ser como era antes, ou que seja melhor, pelo menos, eu fiz esse questionamento, né? E foquei em cima desses três. E outra coisa interessante sobre, tô até esquecendo de falar, outra coisa interessante sobre o Rousseau é que o Estado, ele surge para completamente fazer necessidades do povo. Ele chega para realizar a vontade do povo. Esse é o papel do Estado para o Rousseau, que já é diferente do que o contrato, né? Um contrato social entre governante e povo. Tanto que ele até diz, né? Se o povo estiver insatisfeito com aquele governante, o povo tem o direito de tirar aquele governante ali porque não está satisfeito, já que ele tem a necessidade de cumprir aquilo ali, né? Tem gente que fala que ele pensava utopicamente, né? Porque ele fala do povo como um todo, mas aí a gente já tem grupos diferentes, esferas sociais diferentes, né? E a gente pode fazer um paralelo com o que a gente vive hoje. Queiram ou não, as pessoas muita gente não acredita nisso, né? Mas o pivô da coisa toda são as lutas de classe, né? Sim. E você tem que... Isso você consegue fazer uma análise científica baseada no que a gente já viu antes, de Marx, etc. Dentro de The Last of Us, é isso que acontece. Existem essas sociedades. Eu acho que eu não vou entrar muito em detalhes. Por quê? Porque vou estar dando spoiler, né? De repente aí as pessoas vão querer jogar o jogo e tal. É um jogo maravilhoso. Você consegue encontrar esse jogo para PlayStation 3, PlayStation 4 e PlayStation 5, eu acho, se não me engano. E é muito bom. Se não for jogar, vai no YouTube, coloca lá alguém jogando, bota para ver todas as cenas, mas assim, é incrível, assim, a história é incrível, e esse questionamento foi interessante porque eu não vi em outro lugar as pessoas fazendo esses questionamentos. Eu encontrei alguns artigos, ou alguém falando sobre sociedade disso ou daquilo, mas dentro de The Last of Us, eu não encontrei. E aí foi interessante fazer esse vídeo, trabalhar em cima desse vídeo, utilizando The Last of Us e essa ideia toda dos filósofos falarem sobre as sociedades diferentes dentro de The Last of Us. A gente pensa assim, que se uma sociedade ela está ali, porque você vai começar a ter alguns grupos específicos que vão sofrer com a atuação de outros determinados grupos, né, dentro do próprio jogo. Você tem o grupo dos dominantes e o grupo dos dominados, quer dizer, a organização do Estado agora ela está completamente embaralhada. Tudo que a gente entendia enquanto democracia, né? Imagina, os caras estão inseridos lá no jogo, tudo que se foi pregado, construído, né, trabalhado, pensando principalmente no que se diz enquanto maior democracia do mundo, que são os Estados Unidos, né, reza a lenda que sim, então vamos levar isso em consideração. Se é a maior democracia do mundo, agora para se reconstruir uma nova... imagina o caos. Imagina o caos que seria. Grupos que vão tentar construir aquilo para tentar trazer um benefício próprio. Você vai ter grupos paramilitares, grupos que se apropriam dos meios de produção, né? Cara, você vai ter uma grupos... galera... Você tem uma galera que é extremamente pró-armamentista, né? Que você vê bandeira dos confederados, essa coisa. Agora imagina todo mundo sem lei, não tem lei, acabou. Cada um por si. Aí você monta um grupo de uma galera com arma, monta um outro, e aí chega imigrante, mas não gosta de imigrante, não pode. E aí? Como é que funciona? Como é que fica o mundo depois disso, né, cara? É bizarro. Porque, assim, estruturado, né? Porque essa questão social, ela é o foco. O plano de fundo é o quê? É o fungo. É o Cordyceps dentro de The Walking Dead. Você vê, não dá pra você ficar falando pra sempre, em The Walking Dead, por exemplo, de matar zumbi. Não dá. O zumbi agora
tá assim, ó, de lado. O foco é relações humanas. Entendeu? São as relações, exatamente. Como São eles as se relações- dividem, São né? as relações humanas. Os grupos, as hegemonias, como elas estão trabalhando as forças, tem Uhum. muito Gramsci nisso, né? Os conflitos sociais. Quem é que vai ser o vencedor do conjunto de ideias que vai estar no poder? Né? Uhum. Porque toda vez que um poder ele ascende, ele entrou em diversos tipos de conflitos com outros tipos de poderes que vão ascender para o poder, né? E esses outros poderes que estão em conflito o tempo todo, eles em algum momento vão corroer, nem que eles levem parte daquilo que está sendo discutido com eles, por exemplo. Nós temos 2 grupos aqui. Esse grupo não é tão hegemônico em relação a ele, fica um pouquinho abaixo aqui. Só que, para ele conseguir vencer, ele precisa levar alguma coisa desse que está abaixo, porque senão ele não consegue. Ele não consegue absorver. Então é absorvido. E aí, quando você vai ver, vira uma elite gigantesca, né, com poderes, melhor dizendo, gigantescos, mas fica uma margem na sociedade, né? Os chamados marginalizados. Quem são esses marginalizados nesse jogo aí? Como é que eles funcionam? Então, marginalizados é esse grupo que eles se auto-intitulam vagalumes. Eles querem fazer... São os tais vagalumes, né? São os vagalumes. Eles são marginalizados, fora os grupos que não fazem parte de nenhum deles, nem dos vagalumes, nem dessa ditadura dentro de Boston, né, e dentro de outras cidades. Porque o jogo só foca ali, a princípio, né? Mas pressupõe que existem outras cidades também que têm a mesma estrutura, né? Existem outros com outros grupos sociais diferentes, outras organizações. Existe um grupo de religiosos radicais. É tipo Game of Thrones também, né? Que tem uma galera que... Nesse nível. Existe um grupo de religiosos radicais no The Last of Us Part 2. E o interessante do The Last of Us Part 2 é que o foco... eu fiz até um vídeo sobre isso, né? Sobre a parte 2. Eu não fiz nenhum foco mais voltado, continuando com Hobbes, Locke e Rousseau, mas eu fui fazer um foco em cima do olhar do outro. Porque o jogo ele te joga uma ideia de vilão, que tem um grupo que é o vilão, ele faz você odiar aquele grupo, e depois ele faz você jogar com aquele grupo. Olha que bizarro isso. Porque quando você vai jogar com aquele grupo, tu vê que os caras têm família também, velho. Entendeu? Eles têm pais, eles têm mães, eles estão lutando por uma causa que é igual praticamente. É cada um por si, são 2 grupos, cada um por si. E aí, como é que fica? Sabe, essa coisa do diálogo acabou. Não tem mais no mundo pós-apocalíptico, né? É o conflito direto, né? É direto, o tempo todo. Então você tem esses grupos e você tem os grupos que vivem isolados aqui e ali, que infelizmente não tem justiça, não tem nada. Eu vou achei uma cidadezinha e vou morar nessa cafeteria, nessa cidadezinha. Pronto, vai ser minha casa. Suponhamos que não tenha ninguém nessa cidade. Cara, vai chegar alguém ali, vai passar uma medida geral, né? Já era. E aí? É injusto. Que injusto? Não tem? O que é injusto? A sobrevivência passa a tomar... É a lei do mais forte, isso aí. É a lei do mais forte dentro dessas sociedades, né? Então, é muito bacana você parar e sentar e discutir isso. Não discutir, foi maneiro que o personagem fez isso. Bacana, isso é legal também, né? Mas existem mais discussões a serem feitas dentro dos enredos, dentro do que eles propõem. E não é à toa, cara. Não é... O cara não... vou criar um grupo aqui qualquer. Isso foi pensado, sabe? Isso foi bem feito e foi pensado. Isso tá ali pra gente discutir também, né? E é isso que eu gosto de fazer quando eu vou gravar esses vídeos, quando eu vou pegar um jogo que eu acho interessante, e eu tento ver o que está por trás, não é simplesmente falar, o cara é o deus da guerra, Kratos, foi lá e matou não sei quem. Tá, mas e aí? O que a gente pode aprender com isso? O que a gente vê de filosofia nisso aí? O que a gente pode trazer de mitologia, né, da cultura grega, da religiosidade grega na época? O que a gente pode trazer para isso? E é interessante, cara, isso é muito bom. Isso é muito bom fazer, é um exercício bacana, e eu sempre faço, né? Teve aquele vídeo lá do show de Truman, né? Que eu fui falar sobre o mito da caverna, que também é um questionamento que tinha em um jogo, só que a princípio
Ah, o jogo se passa no espaço, legal, maneiro, vou dar tiro em alienígena, nanana. Mas, pô, até tu chegar ali, logo no começo do jogo, ele te apresenta uma realidade que é completamente diferente. Como é que é viver nessa realidade? Aí eu faço esse exercício de mostrar para a pessoa que está vendo o vídeo, tá, mas se fosse você, como é que seria, né? Eu gosto desses questionamentos, especialmente eu faço isso com meus alunos quando eu dou aula, e eu pergunto assim para eles, por exemplo, qual o seu herói favorito? Aí ele fala, é o Homem de Ferro. Tá, aí eu vejo qual é a esfera social daquele aluno, o que ele está inserido em que contexto. Uma narrativa, né? A narrativa dele é aquele lance de Bakhtin, né? Bakhtin. Exatamente. A narrativa dele está inserida num contexto social, num contexto político e num contexto filosófico também. Tem tudo a ver, tudo de momento, o que ele vai usar, a palavra, a hora que ele vai usar. Então, assim, eu vejo o que ele está inserido. Aí eu pergunto, tá, beleza, esse cara ele é meio... Ele tá inclinado um pouco para a esquerda, esse cara. Ah, beleza, é Homem de Ferro, né? É maneiro. Tu seria amigo do Homem de Ferro? Perguntei para ele. Aí ele, não. Homem de Ferro é o quê? O Homem de Ferro é um playboyzão rico. É um playboyzão rico. Ele tá se importando com causas sociais? Não tá. Ele não tá. Pelo menos o que a gente conhece do Homem de Ferro do cinema, dentro do cinema e tal. Então, assim, ele é arrogante, tem aquela coisa toda de ele ser uma pessoa meio escrota e tal, não sei o quê. E aí ele falou, cara, realmente, eu não seria amigo do Homem de Ferro, mas eu acho ele foda. Ah, beleza, pronto. Ah, eu acho o Darth Vader maravilhoso, ele é meu herói favorito, meu herói, né? Meu personagem favorito. Tu seria amigo do Darth Vader? Seria amigo mataria, velho. Não ia, claro que não. Tá doido, o maluco ia te matar, acabou. Entendeu? Eu faço esses questionamentos com os alunos. Tu seria amigo do Darth Vader? Seria amigo do Kratos, do God of War lá? O cara ia te usar como escudo humano para se defender e acabou tua vida, ó. Aí tu vai ser amigo do cara, sabe? Assim, a admiração pela visão do cara, pelo estereótipo que ele é de herói, aí tem tudo um monte de coisa envolvida. É interessante. Eu gosto do Darth Vader. Acho maneiro pra caramba e tal. Mas seria amigo? Não. Tá doido. Claro que não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Uma coisa é outra coisa. Então, assim, é esse questionamento que eu tento buscar, nos vídeos. E é uma galera que me ajudou muito nesse primeiro vídeo, né? Eu tenho a agradecer bastante e tal, o que eles fizeram no decorrer desses vídeos. Tem essa pretensão de trabalhar com Tolkien, que eu acho que vai ser muito bom, né? Inclusive, eu estou preparando um podcast sobre leitura, sobre literatura de forma geral, a minha experiência com livros, que vai ser... mas esse podcast vai ser engraçado, por quê? Porque ele vai ser em inglês, totalmente em inglês. Então, a minha intenção é ser mais abrangente, né? De ter um alcance maior por ser em inglês. E aí eu tô vendo uma galera para participar, tô vendo umas pessoas para a gente participar, batendo um papo e tal. E pretendo fazer isso, pretendo trabalhar com Tolkien e fazer esse vídeo da hipersexualização, que eu acho que vai ser um vídeo muito importante, muito bom, trazer umas pautas feministas assim, mais focando em cima desse questionamento. Por quê? Por que os caras preferem, a maioria dos gamers homens, né, preferem jogar com personagens femininas, né? Tem esse questionamento. Por quê? Por que eles preferem ver o Avatar, a mulherzinha correndo assim na frente deles e tal? Por quê? Né? A bonequinha lá. Existe um questionamento sobre isso, né? E sobre toda essa sexualização que existe das personagens femininas. Então eu quero fazer um vídeo sobre isso, tô trabalhando aí, tô vendo questão de dados mesmo, quero trazer. Eu não quero simplesmente, o cara tirou lá de baixo, tá aqui, ó, a minha prova. Não é. Tem que ser uma parada. Você vai usar um rigor acadêmico também. Tem que ter um estudo, tem que ser, sabe, tem que ter dados. Isso vai ser, isso está sendo trabalhoso, achar esses dados, né? Claro. E é uma pesquisa, eu tô vendo várias pessoas para falar sobre o que elas acham, mulheres feministas e tal, pessoas que são apoiadoras da causa e tudo mais, falarem sobre isso. O que você acha? Por que é nocivo? Por que é... Então vai ser... Esse vídeo eu não vou fazer sozinho, eu vou fazer com a ajuda dessas pessoas, sabe? Então eu quero trabalhar com isso. O nosso amigo aqui, o Adriano, vou até colocar aqui de novo, ele comentou o seguinte, né? As distopias em games, filmes e livros, após qualquer alteração de estado atual, né? Tipo, explodiu tudo e tal, parece expor sempre o pior da humanidade.
né? Sempre tem, assim, aquela situação, pô, acabou o que se construiu até hoje, chega num ponto de completamente devastação humana, e o homem chega no seu pior momento da vida, fazendo as piores coisas, as coisas mais bárbaras. O que você acha disso, sobre a sua experiência com games? Faz um apanhado geral sobre esse comentário do nosso amigo Adriano aí. Eu acho que o pior da humanidade já existe. Ele existe e ele tá camuflado. A gente tá vendo isso acontecer a todo momento, o pior da humanidade. O que acontece com essas distopias é perder essa camuflagem. Você não tem mais. Você tirou todo e qualquer filtro que poderia ter. E acabou, agora já era. Agora não tem mais lei, não tem mais o que fazer. Volta para o estado de natureza, né? Vamos voltar para o estado de natureza. Assim, o jogo em si, e o que o Adriano falou, que esses jogos de distopia, esses jogos mais pós-apocalípticos, ou séries ou filmes, eles focam dentro de sociedades mais hobbesianas mesmo, né? Dentro de uma ideia mais hobbesiana, de que o ser humano ele vai sempre ser maléfico, ele vai nascer naturalmente destruidor, ele vai migrar de um lugar para o outro, vai consumir todos os recursos naturais possíveis e vai trabalhar em cima totalmente da ignorância. A gente está vivendo um momento de ignorância fortíssimo, né, cara? Coisas, por exemplo, fura fila de vacina, desvio de dinheiro de respirador. Cara, a gente estão acontecendo, né? Nós estamos em 2021, tá? A gente está vendo aí CPI, tá vendo não sei o que, e a gente ainda está discutindo tratamento precoce. Isso é bizarro, velho. Isso não era nem para ser. Acabou. Isso já foi provado, já era, acabou, velho. Não tem mais o que falar, sabe? Como o Adriano disse, é isso. Traz o pior da humanidade porque eles focam mais em cima dessa coisa mais obesiana. Porque, assim, primeiro, é atraente por causa da violência, por causa de tudo mais. Porque se fosse tudo feliz, igual a gente vê, existem algumas vertentes do cristianismo que eu lembro que uma vez eu peguei uma revistinha e vi uma revistinha com pessoas felizes abraçadas com leões e tigres como se o mundo fosse perfeito, né? Então a visão de paraíso é essa, beleza. Aí você faz um mundo futurista com essa visão, obviamente que vai ser menos atraente do que uma visão distópica, né? Então, uma apocalíptica, né? Uma parada... A cultura pop trabalha em cima disso, né? De você pegar e mostrar coisas que o que a gente quer ver, o que o ser humano quer ver, intriga, velho. A gente quer ver porradaria, a gente quer ver briga. Por que Tanto que o Big Brother é o pior. Caraca, falando no mesmo momento. Olha, Big Brother é um exemplo perfeito. Por que dá certo? Porque são pessoas completamente diferentes uma das outras dentro de um lugar. São de esferas sociais diferentes, sabe? O que o Bakhtin disse lá, contextos completamente diferentes, vai dar intriga, vai dar problema. Agora imagina um Big Brother, onde eles botam tudo lá, mas no final ninguém briga, ninguém fala nada do outro, todo mundo tá feliz. Não ia dar ibope, não ia dar em nada. Poxa, que legal, eles ficaram felizes. Ninguém bebeu, encheu a cara e brigou e deu porrada no outro. Poxa, que maneiro. Não tem isso, velho. Não tem. A gente vive numa cultura, a cultura da violência, né? Você pega aí programas de televisão que tem aí durante a tarde, focando em cima de quê? De policial invadindo favela, dando tiro, matando os outros e tal. Então, assim, é a cultura da violência. Então, o que o Adriano falou é isso, né? A gente quer ver, as pessoas querem ver isso, distopia. O pior, coisa ruim, o pior. E por mais que tudo isso esteja acontecendo até dentro da cultura pop, eu sou um cara meio... Eu não sou pessimista, tá? Eu sou o oposto disso. Eu sou um cara muito otimista em relação a... Eu acho que a gente vai dar bom uma hora, sabe? Acho que a gente vai aprender com muita coisa e tal. Pode me chamar de trouxa, mas eu sou bem otimista. Eu gosto muito dessas histórias mais distópicas e pós-apocalípticas e coisas ruins acontecendo. Acho que é legal porque, primeiro, que você desenvolve um enredo bacana, trabalhando com personagens que são bem construídos, né? Esse é um plano de fundo muito bom. Então, pode crer. Adriano, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela participação da galera que esteve presente aí durante essa live de hoje, né? Pô, agradeço mais uma vez o nosso amigo Léo Vieira aí pela sua pré-disponibilidade em estar isso, cara. Eu nos ajudando aí com aqui
Thaís Leal, vamos lá. Alguns registros de geologia e paleontologia mostram que, antes mesmo da sociedade como conhecemos hoje, os seres humanos já devastavam e levavam animais à extinção, deixando rastro de destruição. Conforme a sociedade avança, os estragos só se intensificam. Eu não acho o Rousseau um baita iludido com esse papo de que o homem é bom. Então, ela acha que o Rousseau é iludido. Então, ela acha o Rousseau igual a galera que fala comigo, pô, tu é trouxa, cara, tu é Rousseau demais. É um coração puro, coitado. Ele tava pensando melhor. Ele levou o otimismo dele para a teoria dele, né, de estado de não, mas eu entendo. Eu entendo que o que a Thaís disse aí foi o que vem, são dados, a gente tem isso aí, tá aí, ó, a prova tá aí, você tem esses estudos e tudo mais, e você sabe que a tendência é essa, a gente sair de um lugar e consumir tudo que a gente puder ali, destruir tudo, vamos pro próximo. Por que a gente quer sair do planeta? Porque tá quase já ferrado. Vamos pegar e vamos para onde? Vamos para Marte. Vamos terraformar Marte. Vamos lá. Para chegar lá, e aí? Consome tudo, acabou, vamos pro próximo. É isso, a natureza destruidora dessa humanidade, né? Mas eu sou russozinho. Galera, estamos chegando no final aí, muito obrigado. Que a gente não está no debate acadêmico, a gente está falando de um jogo, pegando a filosofia dele, né? Como o Léo tem uma experiência com filosofia, com a literatura, e principalmente com esses jogos que trazem essas questões, né? E eu, com minha contribuição aqui nessa expectativa de que o Léo também contribua comigo, né? Com o meu conhecimento e atribua os seus valores ao que a gente vem discutindo aqui. Né, eu mando um abraço para todo mundo que esteve presente. Léo, considerações finais? Se você quiser achar esse vídeo, é só botar heavy, heav.doc. Vai encontrar facilmente, né? Redes sociais, tem umas redes sociais aí, o próprio YouTube, que eu acabei de falar. Você me encontra como Léo Vieira no Facebook, no Instagram é leovieira.jpg e no Twitter é leovieira_txt. É isso aí, galera. Muito obrigado, mais uma vez, Léo, muito obrigado. Grande abraço, a gente se vê por aí. Valeu, galera, até mais. Obrigado aí pela participação e Peter, prazerzão aí participar do... Eu que agradeço, cara. Tamo junto.